Olá, bom dia, boa tarde, boa noite para você que acompanha o Astronomia Descomplicada, aqui o nosso podcast sobre o universo, o que nós sabemos dele, o que ainda podemos descobrir sobre esse tema tão fascinante. Lembrando que no último episódio nós falamos sobre a evolução dos telescópios, desde lá as descobertas do Galileu até o novíssimo telescópio James Webb. Vale a pena para você que não conferiu ainda, para você que não ouviu, colocar aí na sua playlist para ouvir logo após este episódio. Novamente com a gente, então, a equipe do Astronomia Descomplicada. Professor Francisco, obrigado mais uma vez. Prazer é sempre meu. PJ, sempre com a gente também, obrigado. Prazer também é sempre meu. E quem nos conduz nessa viagem aqui acerca desses temas interessantes sobre o universo, sobre a astronomia, o Leonel Andriato mais uma vez com a gente. Obrigado pela sua participação, Leonel. É eu que agradeço. É muito bom estar aqui tentando levar um conhecimento para o pessoal. Muito bem, e o tema de hoje são os corpos celestes, alguns corpos celestes, né? Vamos falar de alguns mais específicos. Vamos saber aí sobre os asteroides, cometas, meteoros, meteoritos, que o Leonel já adiantou para mim que não é a mesma coisa que meteoro, eu já nem sabia, né? E vamos exatamente falar sobre isso. São todos iguais, não são? Quais são as características de cada um? Como que eles podem impactar a nossa vida aqui na Terra, não é? Alguém quer começar fazendo a primeira pergunta então para o Leonel? Seu Leonel, eu assisti um filme na Netflix, um filme cujo título é Não Olhe Para Cima. É um filme com o Leonardo DiCaprio e a presidenta, quem fazia era aquela atriz, a Meryl Streep. Enfim, não quero entrar aqui em detalhes, né? Que era um governo negacionista que negava tudo. E o Leonardo DiCaprio interpretava um astrofísico. E pelos cálculos dele, a Terra tinha um asteroide vindo de encontro com a Terra. Bom, enfim, o asteroide veio e consumiu toda a Terra. Isso pode acontecer? Pode. Pode, como já aconteceu no passado. Pesquisas mais recentes descobriram que teve um impacto muito grande. Se eu não me engano, deixa eu pensar aqui, África do Sul. Foi na África do Sul, exatamente. Um meteoro de 25 quilômetros que chocou. Isso data mais ou menos de 1,5 bilhão de anos atrás. Ainda não tinha vida no planeta. Também tem bem conhecido no meio da ciência esse impacto que teve há 65 milhões de anos atrás. Tá? 65 milhões de anos atrás. Um asteroide veio, entrou no planeta, chocou-se. Tem resíduo dele até hoje no Golfo do México, que eles acreditam que mudou o clima e por conta da mudança do clima matou, dizimou uma boa parte da vida no planeta. Que é a extinção dos dinossauros que a gente conhece, é essa? É mais ou menos isso aí. Esse é 65 milhões de anos. 65 milhões de anos atrás. Agora, não se tem notícia, né, de um novo impacto, pelo menos nos próximos... Porque um asteroide desse volume, com certeza, ele está muito bem observado. Inclusive parece que tem uma cratera, né? Tem, ficou os sinais, Os sinais que, inclusive, dá até para a gente observar pelo Google Maps, né? Sim. Satélite. Sim. Em tempos, né, o médio porte que teve um impacto em 1910 foi o de Tunguska, na Rússia. Tá? Esse de Tunguska, para você ter uma ideia, o impacto dele fez mais de 100 quilômetros em volta, ele devastou as plantas, né? Só que ele não chegou a chocar no solo. Isso, ele se estourou antes. A Moscou, a 500 quilômetros de distância, ouviram a explosão. Tão grande o impacto, né? Foi um grande impacto. Mais recente ainda, na Rússia, né? Que quebrou vidraças, quebrou coisa. Chelyabinsk, algo assim, né? De tempo em tempo chegam. Agora, segundo o filme, pode acontecer? Pode. E vai acontecer. Agora, quando? Ninguém sabe. Não, ninguém sabe. Então, o que forma os asteroides, né? Eles são de composições diferentes. Tem uns que são ferrosos, outros são rochosos. Sim. Né? De onde eles nasceram?
Na realidade, o que podemos imaginar? Como você tem um cinturão de asteroide entre Júpiter e Marte, então você tem um cinturão imenso de asteroide. De repente, se choca entre eles lá, é catapultado para o sistema solar interno. Aí ele pode até atingir a Terra, né? Ou que é um pro tipo Sol. de materiais, né? Que é constituído um tipo de material. Agora, os que vêm mais de fora, mais de longe, das cinturão de Kuiper, nessa região bem remota, geralmente os cometas são dessas regiões, né? Também. Mas os asteroides, eles podem, de alguma maneira, né, ser catapultados pela força gravitacional e traz para nós aqui. Inclusive tem objetos que são considerados interestelar, né? Porque são Sim. realmente fora do sistema solar. Ele vem, não sabe de onde, passa por aqui e também não sabe nem para onde está indo também. Como é que a ciência sabe disso? Não mandou uma sonda lá, né? A não ser o projeto, como é que é, DARK, né? Que recentemente uma nave chocou com o asteroide lá. Na verdade, como é que é? Eles estudam o quê? A órbita e o tamanho e a velocidade. Eles localizam o objeto, ele vê da onde está a origem da sua órbita. Fala, mano, peraí, nessa região não tem nada. Aí eles sabem que não é daqui, né? Opa, tem uma órbita que é extremamente... O que é importante para quem está analisando o asteroide? É a composição. Se eles conseguirem fazer verificar a luminosidade desse asteroide, é muito importante. A rota dele, que é importante também. O tamanho, né? Ele sabe mais ou menos. E a velocidade. Se ele vai chocar ou não. Aí cálculo matemático, né? Já é tudo... Mas eles são restos de planetas, são restos de... Como é que que surge o ferro, assim, né? Um material ferroso no meio do espaço onde não tem nada? Isso tem origem na grande nebulosa que se formou o sistema solar. Entendeu? Então tem meteoros lá que são de 5 bilhões de anos atrás. Por que eles têm muita curiosidade em pegar um asteroide desse? Para saber o que compõe. Pela composição dele, o pessoal sabe, né? Esse aqui teve tal formação na tal época, em tal região. Mas a maioria deles é durante a formação do planeta. Então, os que vêm para a Terra, os pequenos, porque não é só de grandes meteoros, né? Às vezes tem uns pequenininhos também que são as chamadas estrelas cadentes, que a gente vê passando assim, né? Eles vêm dessa região do cinturão de asteroides, nessa região? Nesse caso, não. Veja, surgiu um cometa. Vamos citar um exemplo, o cometa Halley. Certo. Ele veio e passou na órbita do planeta Terra. Não chocou nada, mas passou na órbita. Foi embora. Quando ele passa, ele deixa um resíduo de partículas. Entendeu? Aí quando o planeta entra exatamente na posição rotacional do planeta e a órbita, aquele momento, a órbita que o cometa fez, ele sabe exatamente o momento onde começa uma chuva de meteoro. Entendeu? É exatamente nesse momento que eles vão saber. Por isso que é fácil programar os dias da chuva. Dia sexta-feira vai ter uma chuva de meteoro. Isso, exatamente. Não sabe a quantidade, mas que sabe que vai ter. Já consegue então fazer tem uma vários previsão, lugares, né? várias constelações que falam, leoninas, né? Ou seja, tem uma chuva que na constelação de Leão. Porque já calcularam a rota do cometa quando passou. A 1986, acho que foi a última vez que passou, né? A rota é conhecida, então quando a Terra passar por aquela cauda ali, a gente ele tem essa chuva. Ele chama de cabeleira, né? Aquela cauda. E que ele é muito resíduo. Mas então são restos de poeira, né? Não é um meteoro mesmo. São partículas pequenininhas. Pequenas, né? Agora, os meteoros mesmo é diferente, né? Alguns falam que Júpiter, quando tem mais ou menos ligado ao plano equatorial do sistema, Júpiter segura muitos meteoros que antes de atingir o lado interno, passa por ele. Como a gravidade dele é maior, e isso acaba protegendo, de certa forma, a Terra também? De uma certa maneira, se não fosse para lá... Agora, quando pega na virada do planeta, na virada da rotação do planeta, ele catapulta também. Ele tem os dois fatores. Ele atrai, mas e também... empurra também. Pode empurrar. Os anéis de Saturno são meteoros? São rochas? São pequenas rochas, gelo. Mas não é considerado meteoros que estão girando ali, né?
Olha, tem algumas partes que são maiores, né? Mas a maioria é gelo e rochas, né? Uhum. E eles giram todos na mesma direção, senhor? Todos na mesma direção. Então, por isso que não acontecem colisões a ponto de expulsar alguns, né? Acontece, mas ele fica ali mesmo, né? Quando, por exemplo, você tem um movimento de outros astros, né? Quando alinha, por exemplo, tudo é questão de força gravitacional. Uhum. Como é que eu tiro um asteroide da sua região? Ou por impacto, ou por força gravitacional. Ou aumenta a velocidade, aumentou a velocidade, ele procura pegar uma órbita modificada e acaba essa região do cinturão de asteroides perto de Júpiter, né? Uhum. A formação da Terra está muito ligada também ao deslocamento dessas rochas para esse cinturão, né? Porque a Lua, como não tem gravidade, não tem erosão, a gente consegue ver milhares de impactos na Lua. Isso também aconteceu na Terra, não foi? Sim, mas lá na Terra primitiva. Isso, lá na Terra primitiva. Esses asteroides é que ajudaram que a Terra tivesse o tamanho que ela tem hoje. Limpou essa área. Por isso que eles estão centrados mais perto de Júpiter. Porque essa área está mais ou menos limpa. É isso mesmo? É, mais ou menos isso. Veja, e a água também, né? A água foi os asteroides que trouxeram para cá. Né? A água também. A água também. Eu não sei exatamente o quanto da água, mas a água também. Tem uma datação? Na origem do planeta, 1 bilhão de anos aí, desde quando iniciou até 1,5 bilhão, mais ou menos. Porque a gente está falando que tem asteroides de ferro, né, na composição, mas tem asteroides formados por gelo e poeira também, né? Sim. Tem vários elementos. Esse, quando ele aproxima o Sol, ele vai sendo... porque as partículas solares, né? Da plasma solar vai tirando o gelo, né? Mas aí qual que é a diferença de um meteoro de forma que tem da composição água e gelo de um cometa? É a órbita que ele faz? É a órbita. A órbita e tamanho. Tamanho também. Mas principalmente a órbita. Porque o cometa é bem previsível a órbita, né? E ele é maior? Geralmente ele é maior? A maioria são maiores. Então se um cometa chocar com a Terra, aí é... Não, é extinção. Dependendo do tamanho, o impacto do tamanho pode ser grande. Mas a extinção se dá mais ou menos, pelas consequências do impacto, né? Não pelo impacto em si, né? É mais pela questão do Sol que fica escurecido, da poeira. Aquela região, é lógico que a região do impacto ela sofre bastante, mas a Terra inteira... As inundações. A primeiro momento... Você vê a onda de choque, né? A onda de choque, ela vai causar um monte de transtorno. Arrebentar tudo. É o que nem aconteceu lá na Rússia, né? Mas ela varre o planeta de um canto a outro, dependendo do tamanho? A velocidade que vem e o tamanho, a onda de choque corre todo o planeta. Segundo, é o momento que ele penetra no solo, né? Absorve o solo, porque a Terra ela vai soar como um sino. E aí as placas tectônicas, o magma, vai sofrer um monte de consequências. O eixo, tudo. Isso depende também do tamanho, claro. Né? Aí tem uma série de consequências. A quantidade de poeira, né? Sujeira que ele joga para a atmosfera. Aí no caso, a própria formação da Lua, né? Que a gente até já discutiu aqui também, que foi por meio de um impacto, né? Mas aí não de um asteroide, né? Foi de um pequeno planeta, né? Do tamanho de Marte, mais ou menos. Mas também não deixa de ser um corpo celeste que está, né, vagando por aí. Eu fico imaginando o seguinte, acho que no outro programa também a gente falou que a Terra se move, o sistema solar se move numa velocidade, né, junto com o universo. Né? Quer dizer que a gente pode ter um objeto lá na frente, que a gente não sabe nem da existência dele, está na direção dele. Então, mas geralmente a gente segue uma questão gravitacional aí. Tudo é centro de massa. Tá? Então... Se um objeto está rodando uma estrela massiva, vamos supor, ele vai continuar rodando. Ele não tem como escapar, a não ser que aumente a velocidade. Tem aqueles fatores científicos, né? Que é calculado que você supera esses pontos e ele se solta da órbita. Nesse caso, o Sol pode ser o nosso para-choque? Sim. Porque a gravidade do Sol vai distorcer o campo daquele objeto e ou aproxima ou desvia. Sim. Né? Muitos cometas, muitos asteroides vai direto para o Sol, por causa da gravidade, né?
É interessante que todo o recurso, o avanço que teve já para a identificação da rota, né, do trajeto do asteroide, tudo, de desviar da rota, né, desviar até mesmo o asteroide, se identificar que é possível esse choque com a Terra. Esse da Rússia, acho que foi de 2013, né, que causou impacto, não teve morte, nada, mas causou impacto, vidro que quebrou tudo, né, essa onda muito forte. Esse não foi previsível, não foi identificado, né, isso aí. Só quando ele estava muito próximo já, porque pelo eixo dele parece que ele estava em direção ao Sol, não em direção ao Sol, mas o Sol estava prejudicando essa visão, essa identificação dele, né? Sim. Então tem essa limitação também, né? Às vezes a gente pode estar indo no sentido também. Então, isso, né? Milhares e milhares e milhares e milhares, trilhões de asteroides, por exemplo, no cinturão de Kuiper, vamos supor. Meu Deus do céu. Trilhões. O que muito acontece lá, já perceberam isso alguns tempos atrás. Por exemplo, alguns planetas eles não conseguem enxergar isso. Como é que sabe a existência? Primeira coisa, eles usam a matemática. Estuda a órbita do outro. Tem alguma coisa errada lá. Pela órbita, ele sabe o que causou aquele movimento naquele planeta. Sabe que tem alguma coisa além daí. Uma projeção, né? Exatamente. Aí, veja, eu tenho um puta cinturão. Se tem alguma força gravitacional violenta muito grande na região, vai catapultar, né? Vai empurrar, né? Ou joga para fora ou para dentro do sistema solar, né? No caso desse da Rússia, né, que em 2013, né? 2013. Qual seria mais ou menos o tamanho dele? Então, a última notícia que eu li era de 30 metros. Mas já era para ser identificável. Sim, mas parece que pelo ângulo que ele vem, se ele vem na direção do Sol, ou seja, sem chance de você enxergar. Quando não enxergar, já está em cima, né? Já está em cima. É como você observar um avião quando ele vem, né? Quando você percebe, já está em cima, né? O homem poderia, por exemplo, desviar esse asteroide para não ter... Recentemente fizeram uns testes, né? É o projeto DART que você acabou falando, DART, né? E conseguiram desviar, né? Então, conseguiram. Ele sabia a rota certinho do asteroide. Na realidade é um sistema binário, né, de asteroide. Um girando em torno de volta do outro, né? Chocaram a nave com o contato, né? Seria uma arma nuclear que eles colocaram lá? Na verdade, usaram a velocidade mesmo. Impacto mesmo. Impacto mesmo. Com o impacto, né? Ele acabou lentamente desviando a órbita dele. Agora imagina se outro asteroide chocar com ele, com velocidade ainda maiores ainda. Mas aí tem que ser calculada a velocidade, o peso, o tamanho. Isso, exatamente. Né? O pessoal fala que consegue desviar com vela solar. Você vai lá e coloca uma vela, onde recebe a energia solar, devagarinho, porque, veja, a distância é longa, é muito longe. E o que é uma vela solar? Vela solar é um anteparo que você recebe a luz solar, a energia solar. Você faz com que a partícula que vem do Sol consegue lentamente desviar o asteroide. Por isso que ele tem que ser descoberto o quanto antes, né? Quanto antes, melhor. Para poder... Porque se ele estiver muito lá atrás, né, ser descoberto muito tempo antes, qualquer 1 milímetro que você muda a rota dele, lá na ponta aumenta... É igual a mira de arma, né? Um pouquinho que a gente vira, muda completamente o alvo. Então, tem notícia de qual quase impacto que teve? O asteroide que passou mais perto da Terra? Qual a distância que ele passou mais perto da Terra? Então, recentemente, teve vários. De uns 100 anos para cá, mais ou menos, 100 anos, teve uma sequência de asteroide. Eu tenho numeração técnica, né? O nome técnico, né? Certo. Que ele teve mais ou menos uns 130 metros, mais ou menos. 130 a 180 metros, é nessa faixa aí, tá? Ele passou a 1,5 milhão de quilômetros daqui. Isso seria quantas vezes a distância da Lua? Daqui na Lua, a Lua média, porque a Lua faz um movimento elíptico, né? Daqui na Lua dá uns 384 mil quilômetros, tá? Seria 4 vezes a distância da Lua. Exatamente, tá? Isso é considerado perto? Perto. Em números astronômicos? Isso, é perto. Né? Você tem outros também,
O Florence, o número dele é 3122. E ele passou a 9,9... a 7 mil quilômetros daqui ele passou. O Florence passou a 7 mil quilômetros daqui. 7 mil quilômetros? Isso é de raspão, é bem mais perto, né? Que não, 7 milhões, desculpa. 7 milhões. 7 milhões, desculpa, falei errado. 7 milhões. E o tamanho dele, 9,9 quilômetros. Esse então já é bicho papão. Teve um outro também, o 3200 Peyton. Grande também. Ele passou a 5,7 milhões de quilômetros. Ele passou mais perto. Mais perto. O tamanho dele, 6,25 quilômetros. Também faz um estrago bom, né? Para fazer um estrago considerável, tem que ser acima de quilômetros, né? 2, 3 quilômetros para cima? Veja, eles tiveram uma ideia do que aconteceu em Júpiter nos anos 1900, quando teve um asteroide que chocou com Júpiter. O Shoemaker-Levy. Isso. Que tinha 2 quilômetros de diâmetro. Na verdade, quando ele chocou, ele se abriu, né? Porque a atmosfera de Júpiter Ele acho que partiu em 9 pedaços. 9 pedaços, Ele se partiu e entrou no planeta. Ele deixou um sinal na atmosfera do planeta de 9 mil quilômetros. Nossa. Mas o Júpiter não é gasoso? É gasoso. Por que não passou direto? Não, mas ele fica... a velocidade, né? Ele faz com que os gases, né? Porque é denso o negócio. Os gases... Não é fumaça pura, né? Não, são densos. É gasoso, mas a gente conseguiria andar em Júpiter? Não, andar não. Não tem como. Primeiro que a atmosfera vai... esmagar, a força né? de gravidade vai puxar que nem... mas é muito interessante com relação a isso. Cai no planeta? Cai. É raro, mas cai. Em torno aí de cada 100 anos, mais ou menos, um de médio porte aí atinge. E quando que ele passa a ser um meteorito? O meteorito é quando ele... você tem o asteroide. Quando ele entra na atmosfera, é o meteorito. Entrou na atmosfera, meteorito. Deixa eu lembrar os nomes aí. Quando ele está no espaço, é asteroide. Quando ele entra na superfície, entra na atmosfera, é meteoro. Quando ele cai no chão, é meteorito. Tá. Quando toca o chão, tocou o solo ali. É exatamente isso. Meteorito. Né? O senhor já disse que aqui no observatório nós temos um exemplar de meteorito? Eu tenho em casa, Tem em casa? Tem em casa. É uma pedrinha assim. Onde você achou? Na verdade, eu comprei de um professor indígena lá em... como é que chama a cidade? Cidade do Mato Grosso. E qual que é a composição? Qual a composição dele? É ferroso. Ferroso? Ferroso. O pessoal procura isso direto no gelo, né? Porque quando cai, longe você enxerga, né? E que equipamentos que tem para fazer esse rastreamento, para identificar a rota dele e tudo? Né? São os telescópios que ajudam também? Que equipamento que é usado para isso, sabe? Hoje tem equipamento, né? São um telescópio fora do sistema da atmosfera terrestre. E você tem as que tiram foto. Estou vendo essa região aqui. Puf. De repente apareceu alguma coisa no meio ali. Opa, o que é isso? Até recentemente saiu várias notícias aqui de crianças, né? Sim. Brasileiras, inclusive, crianças novinhas, 5, 6 anos, que são os detetives de meteoro, né? Isso. É através desse método de foto. A fotografia ela é disponível, né? Isso, qualquer câmera, se eu apontar uma câmera para o céu, deixar ela gravando lá? Não. Tem que ter tem que ser sensível. Uma resolução diferente. Uma resolução, uma sensibilidade. Porque ele é extremamente sensível. A luminosidade dele é bem baixa. Sei. Quando as câmeras pegam, a pessoa fica olhando estrela por estrela, né? A NASA, por exemplo, tem um departamento só voltado para isso? Identificar asteroides? Olha, exatamente como é que funciona a NASA, não tenho ideia. Mas provavelmente eles devem ter ou um segmento, né? Que o pessoal faz isso. Tá. Mas o tempo todo tem asteroides, né? Aqui, se colocar uma câmera milhares, em qualquer lugar. E para a gente ter uma ideia de comparação, o que seria um asteroide de 10 quilômetros de diâmetro? Como é que a gente calcula isso? O que isso representa, por exemplo, aqui em Bauru?
Se caísse um meteoro aqui em Bauru... Esse da extinção de 65 milhões? 65 milhões de anos 10 atrás. quilômetros. 10 quilômetros. 10 quilômetros. 10 quilômetros. Né? Eu já vi o pessoal falando que era o tamanho do Everest. É mais ou menos isso. Seria uma rocha daquele tamanho do Monte Everest. Exatamente. Qual o estrago que faria? Caindo aqui, por exemplo, na nossa isso região. Isso depende do que é constituído, né? Do que é a origem dos metais, né? O que é o meteoro. Da composição química dele, né? Você tem a velocidade com que ele vem e o tamanho. Ele seria capaz de gerar uma cratera mais ou menos assim, de quantos quilômetros de diâmetro? Para você ter uma ideia, o de 15 quilômetros que chocou na África, eu estava vendo esses dias uma reportagem. Ele abriu uma cratera de 800 quilômetros. 800? Nossa. 800 quilômetros. Nossa, então é daqui no litoral, daqui em Ubatuba. É violento. De diâmetro, né? Pegando o impacto, vai dar uns 400 quilômetros. É muito impacto. Vai dar aqui a Santos. E isso, então, é uma destruição imediata, né? Imediata, Aí fora, depois, o calor, né? Choque, vento, né? O impacto que vai... Aí vem... É uma cratera de 400 quilômetros de raio. Vai até Santos mesmo, né? Qual foi a pesquisa deles? Vestígio daquela rocha, naquele momento que ele chocou, até que distância tem? Mas hoje essa cratera não é visível, né? Não é perceptível. Hoje é perceptível ainda essa cratera? Então, um pouco do que é retratado nos filmes tem um fundo de verdade, Sim. então, né? Apesar de não ser tão provável a curto prazo, tem um fundo de verdade. Mas já que nós estamos falando de filme, aquele filme Armagedon, que eles mandam uma nave lá, que eles conseguem pousar no asteroide, cavar um buraco, botar uma bomba e se partir em dois, aquilo ali não, né? Aquilo ali é ficção demais, né? Então, já uma nave se chocou, né? Agora, como que vai as perfuratrizes para ir lá? Complicado, né? Já fizeram teste num asteroide. A outra coisa também que eles podem fazer para desviar é você colocar uma nave, né, um foguete, lateral. A própria força gravitacional do foguete e a nave faz com que o asteroide... Sem ter de fato o choque, então. Sem ter de fato o choque. Agora, o uso de armas nucleares aí é outra coisa, né? Aí já é... Que foi usado no filme, né? Por ele ser de material diferente, né? Um rochoso, outro ferroso, a gravidade é diferente? Exerce uma força diferente por causa do material? Sim. Quanto mais denso o material, mais força gravitacional. Tá. É como E aí aumenta a velocidade, aumenta o estrago, aumenta tudo, né? Desde que são monitorados na Terra, que estão próximos à Terra, já tem um número mais ou menos de quantos que estão aí nos circundando, que são rastreáveis hoje? Só para você ter uma ideia, feito pelo homem, a partir de Sputnik, que a Rússia lançou. Faz o quê? 60 anos. 60 anos a Rússia lançou a primeira sonda, o Sputnik. É uma esfera metálica. Hoje tem em torno mais ou menos de 135 mil objetos em volta do sistema 135 mil. Em volta do planeta Terra. 135 mil. Mas esses são aparelhos criados aqui, feita né? pelo homem. Imagina o que tem fora disso mais para frente. São milhões e milhões e milhões. É que a gente não enxerga, né? São pequenas rochas. Mas nenhum oferece uma ameaça direta, não, assim, iminente. Esses códigos que eu passei para você, que são os que recentemente ofereceu um pouco de... E esse passa e vai embora, né, Fernando? Porque ele não tem órbita, né? O meteoro não tem uma órbita definida como tem os cometas. Então, tem alguns que tem, que é o Sol. Né? Então ele pode voltar, esse que passou pode voltar e passar mais perto. Pode por voltar exemplo, e passar mais perto. A Terra, ele cruza a órbita da Terra bem antes que nós chegamos naquele determinado ponto. Só que ele vai lá no Sol e volta. De repente ele pega a Terra do outro lado. Em outro ponto já. Um outro ponto. Entendeu? Porque ele vai retornando. Mas isso é esporádico, isso não é o comum, é mais raro. É mais raro. De meteoro ter essa órbita. Mas aí é possível prever também, né? Porque sim, você sabe a órbita dele, né? Sabendo onde ele está, o tamanho dele, eles calculam a órbita. Já consegue traçar tudo. Agora,
A grande questão é o seguinte, aparecer do nada, né? Aí... E os instrumentos que tem que hoje o caso da Rússia, não consegue. Nem o caso aconteceu no deserto de Gobi também. Quando viram, já tá... Acredito que isso aconteça com objetos menores, né? Com objetos maiores já fica até mais difícil, ou não, de identificar. A gente pode ser surpreendido assim por um objeto tão grande, de quilômetros, né? Não, sem os instrumentos conseguirem identificar. Sim, é mais difícil. É mais difícil. Os menores passa, né? Mas os maiores... Mas também é mais difícil de desviar com uma vela solar ou com e nem com impacto, porque o impacto de alguma coisa feita pelo homem não vai te dar não vai. Um monstro desse com uma força gravitacional tão grande a ponto de desviar da Terra, né? Não vai. Qual que é a grande importância disso? Saber o momento, quanto mais longe tiver, melhor. O James Webb é capaz de enxergar esses meteoros mais longe assim? Sim. Mas o campo visual dele... Ele não é para isso, né? Não é para isso. O campo visual dele é muito pequeno. Ele não tem um campo visual aberto, né? Ele é mais foco para focar mesmo, exatamente. né? Detalhes, pegar detalhes. Então, por exemplo, se a gente descobrisse um meteoro desse, ele seria excelente para poder ver os e detalhes. Observar os detalhes, ver a composição e tudo, mas não para prever identificar uma rocha vindo na nossa direção. Porque as fotografias eram de grande campo, né? Então, é o que mais percebe. Os amadores percebem muito disso. Porque milhares e milhares de astrônomos amadores ficam olhando para o céu, né? De repente, tem alguma coisa aqui. Que é o caso foi do Schmidt-Levy lá, né? Foi um astrônomo amador canadense, se não me engano, ou americano, não sei. E como que eu sei que é um asteroide ali? Ele é diferente do planeta ao observar? Qual que é a diferença dele? Um asteroide para uma estrela? Na observação? A rota dele. A rota. A rota dele. Lá atrás, como que eles sabiam que um planeta não era uma estrela? Porque a estrela, ela está viajando sim, ela está no espaço. Mas é muito lenta. Os planetas são mais rápidos. Você olhando para o céu, você vai ver hoje você está olhando, vou citar um exemplo de uma estrela, tá? Está bem na direção da estrela Sirius. Amanhã ela já deslocou 5 graus em relação a Sirius. Mas peraí, isso não é estrela. Muito mais rápido. E nem planeta, porque não está na órbita dos planetas, né? Na linha que os planetas seguem, né? E na perspectiva, os pontinhos são até do mesmo tamanho, né? Sim, mesmo tamanho. É por causa do movimento mesmo. É o movimento que determina. E aí como que é feito? É um cadastro disso aí que os órgãos fazem de um corpo celeste diferente, de um asteroide? Existe isso? A gente dá nome para asteroide igual dá nome para cometa? Só para você ter uma ideia, tem um menino, não sei se 18 anos, ele fez um software. Como ele se baseou, não sei. Ele fez um software onde ele mostra milhares e milhares e milhares de objetos no céu. Ele fez com um software, né, que você... Inclusive os produzidos pelo homem? Sim, principalmente produzidos pelos homens. Ele fez um software que mostra exatamente as principais, né, objetos que temos em volta do planeta, no sistema solar quase que tudo, em termos de asteroide, em termos... Mas é usado algum tipo de sensor? Câmera? Não, ele usa stuffing. Stuffing. Você conhece, hein? Sim, você falou para mim. Stuffing.space. É aberto, qualquer um pode entrar. É aberto. É muito interessante o software. É muito interessante. Aí você tem uma ideia de quantos objetos roda o nosso planeta. Mas é muito interessante quando você pega para observar isso, né? Porque lá atrás, os homens das cavernas, os homens já viam os objetos chegando, né? Imagina o que eles imaginavam na época, né? Hoje já, uma estrela cadente. Não, estrela não cai. Não tem como, né? Acha que uma estrela vai cair? A estrela tem... O nosso Sol é uma estrela, né? É interessante isso. E muitas pessoas trazem, né, até hoje, esse conceito de que é uma estrela que está caindo. E também relaciona esses fenômenos a presságios, né? Bons ou ruins, Sim. né? É quando viam um asteroide, um cometa,
era uma maldição, eram os deuses que estavam castigando, né? Ou então seria um ano ruim, vai para frente para a colheita, ou bom, né? Fenômenos acabando sacralizando essa questão. Quando eu morava no sítio, eu deitava na grama e ficava olhando, né? Aí minha mãe falou, você viu? Faz um pedido então. É verdade, é verdade. Agora você falou, a gente estava falando do James Webb aqui, que ele é um pouco limitado, né, para essa questão específica. Sim. Me veio uma questão à cabeça, esses telescópios do espaço, qualquer estrutura espacial assim, né, que seja enviada para o espaço, também tá sujeito a isso, a ser atingido por um asteroide. Recentemente, já aconteceu isso aí? Sim, recentemente o James Webb foi atingido. O próprio James Webb? Foi atingido por uma partícula de um meteorito pequenininho, mas não conseguiu estragar. Assim, danos, grandes danos. Assim, porque não foi no espelho, né? Que se tivesse foi no espelho, não, foi no espelho. Foi no espelho? Foi no espelho. Tá sujeito, né? Tá sujeito, né? Sim. Acho que mais ainda do que nós aqui, né? Sim. Nós ainda temos uma proteção. Uma proteção à gravidade, né? A atmosfera, né? É muito, mas muito bacana quando você entende que tudo isso tem uma dinâmica. As leis de Kepler. Que nós falamos no anterior, né? As leis de Kepler. O que as leis dizem sobre os asteroides, assim, sobre isso? Eles... É como os planetas, né? Só que são menores, seguem uma órbita. As leis de Einstein, a lei gravitacional, né? Lei de Newton. Mas seguem. Explica para nós quais são as leis de Kepler. Você tem 3 leis, né? A principal. Na verdade, o que Kepler fez? Ele estudou os movimentos. Por exemplo, ele tem um movimento onde quando você tangencia uma massa maior, né, você muda a sua velocidade. A Terra acontece isso com o planeta Terra. Quando ela está próximo do Sol e faz o movimento em volta do Sol, que é o movimento onde ela está mais próxima do Sol, ela aumenta um pouquinho a velocidade. Quando está mais longe, diminui. Entendeu? Então você tem uma média. A média é 385 dias. Ou seja, não é exatamente isso. É 23 horas, 56 minutos e 4 segundos. O dia, né? Uhum. É compensado com um dia depois, que é o dia... Como é que chama? O ano bissexto, né? Bissexto, que compensa essa diferença 29 depois. de fevereiro. Então, o que Kepler fez? Ele exatamente foi as leis de gravidade. Ele viu que não é uma esfera perfeita. E essas estrelas, né, as estrelas que nós orbitamos, né, que os planetas orbitam, no nosso caso no Sol, faz exatamente esse movimento. Baseado na observação exoplaneta, ele sabe. Como é que ele sabe? Monitorando a luminosidade da estrela. Sabe que um planeta passou em frente à estrela. Então tem um sistema que é extremamente sensível ao brilho da estrela. O brilho sofreu uma pequena alteraçãozinha. Opa, alguma coisa passou na frente. Né? Aí eles perceberam que também segue a mesma estrutura que o nosso sistema, que baseado nas leis de Kepler. Uhum. Por causa do tempo. Baseado nisso, o cálculozinho mostra, né? Ó, passou na frente, eu cronômetro o tempo. Ó, então a estrela está demorando tanto tempo para dar uma volta em volta do planeta. Ele sabe a distância, sabe o tamanho, por conta de quanto que caiu a luminosidade. Exatamente. Aí aplicando o quê? Cálculo matemático. Você viu como é que é? Aí ele sabe exatamente... Por isso que eu fiz comunicação. Mas é interessante, né? Porque... comentei lá atrás, é uma coisa você ter um pé de laranja, né? Uma fruta, pé de qualquer fruta, a quilômetros de distância. Né? Você quer estudar a fruta, mas está a quilômetros. Você tem que ganhar instrumento para isso. E um dos instrumentos mais poderosos que é a mente humana e a matemática. Mas um cálculo desse é feito rapidamente ou leva dias para ser feito? Não, o que demora é a observação. Uma vez você tem a nossa observação na mão, você sabe, aplicando a matemática é simples.
Tem software já que faz isso de imediato, né? Mas usa as leis. Qual que é o risco de usar uma arma nuclear para essa função, essa finalidade? Então, quando você está usando algum instrumento desse porte, né? Porque hoje tem tecnologia de construir armas inimagináveis. Destruição é muito. Só que um asteroide, eu vou fazer uma analogia agora comparando uma arma nuclear com um asteroide. Por exemplo, um asteroide de 30 metros de diâmetro, que nem estourou na Rússia. Se ele é ferroso e vem com muita velocidade, ele faz um estrago muito maior que uma arma nuclear. Mas esse da Rússia, por ele ter só 30 metros, talvez não, uma arma nuclear não justifica, dele, né? O momento da onda de choque dele, ela é mais violento do que uma arma nuclear. Só que a arma nuclear ela tem a questão da radioatividade. Entendi. Né, que é uma consequência depois. Seria em último caso, então. Em último caso. Último caso. Então, mas para você, eu não sei se eles estão usando ainda, se eles têm ainda esse critério de não usar nada nuclear fora da órbita do planeta. Mas eu li também que mesmo que eles consigam atingir o asteroide com a bomba e ela explodir... Vem os pedaços. Vai ser pior ainda, porque não dá para prever a rota, né? Porque em vez de você entrar num ponto, vai espalhar mais ainda. Fica pior. Dependendo da situação, fica pior. Porque em vez de ter uma quantidade grande de pedaços, né? É por isso que nesse filme que o senhor acabou de citar, o Armagedon, o pessoal foi até lá, no asteroide, para cravar a bomba lá, né? Eu estava até vendo no próprio YouTube um astronauta falando dos erros que existem nesse filme. Né? E ele fala que é todo. O filme inteiro, tá tudo errado. É com o Bruce Willis, né? Porque primeiro que não consegue chegar a uma nave, não consegue ir até o asteroide onde ele está, porque a distância é muito longa. Não teria combustível para levar eles lá e depois eles voltar para a Terra, aqui, igual eles fizeram. Perfurar um asteroide ferroso, pior ainda, na profundidade necessária para explodir. Não teria nem broca para isso. Só para vocês terem uma ideia, esse projeto Dark, o asteroide estava a 11 milhões de quilômetros. Nossa. Daqui. E não foi tripulado. Como é que você chega com uma tripulação a essa distância? Não tem como. Não tem como. Até porque teve um choque depois, né? Não ia ter como. Teve um choque com o asteroide. Por isso que eles confiaram muito na inteligência artificial, né? Como é que pegaram a direção certa dele? E qual velocidade estava esse asteroide? Tem esse número? Não tenho ideia. Porque é gigantesco. É gigantesco, Geralmente eles passam de 70, 80 mil quilômetros. Qual que é o risco maior? Um asteroide causar uma nova extinção ou a extinção partir daqui mesmo, dos próprios seres humanos? A extinção partir daqui mesmo. Também acho. A chance é muito maior. É maior do que um asteroide chegar, né? A gente fica preocupado, porque vê nos filmes, tudo, né? Mas a preocupação acho que tá aqui mesmo. Tá aqui, né? O sistema todo não é parado, é tudo dinâmico, né? E na verdade, se a gente fosse fazer um programa sobre possibilidades de extinção em massa da Terra, o asteroide nem seria um dos primeiros, né? Tem outras coisas que conseguem fazer extinção na Terra com muito mais eficácia, né? Uma explosão de uma supernova, o raio gama, né? O buraco negro. O asteroide estaria entre os 10, mas não seria a principal. Você tem vários pontos, né? Onde tem que observar. Primeiro, quem que domina todo o sistema planetário hoje, da planeta Terra? O Sol. Então, o que vem do Sol é extremamente importante. Um flare solar de categoria X já vai fazer um bom estrago. Entendeu? Ele pode acabar com o camado de ozônio, né? Ou com o campo gravitacional. Sim. E aí a gente vai ter que entrar debaixo da Terra de novo. Mas o mais sensível de tudo isso é o humano. É o humano. De repente, um maluco qualquer detona uma bomba nuclear, pronto. Pronto, já era. É o fim de tudo. Ou boa parte, né? E hoje a gente está discutindo isso, né? A Ucrânia, né? E a Rússia está se discutindo o uso ou não de armas nucleares. Então, nós estamos num período extremamente crítico, né?
Tem que tomar muito Aí cuidado. dá vontade de falar, vem meteoro, né? Vem logo e acaba com tudo. Mas vai passar pelo jeito, né, Leonel? Vai né? Vai passar. Ele é um otimista. O planeta hoje passa por uma situação extremamente sensível, né? Com relação à questão humana. Mas a questão humana, ela vai ser acertada. Uma informação que assim, foi muito surpreendente mesmo para mim, é assim, desde quando o sistema solar nasceu, ele só deu 256 voltas na galáxia. O humano não andou um quarto da galáxia. Então, assim, nós estamos no início de tudo ainda. Imagina... Olha como é que é o tempo, é tão relativo mesmo, né? É só um pontinho, né? 256 voltas. Muito pouco. Muito pouco. E a gente está na direção de Andrômeda, né? A galáxia vizinha nossa. Provavelmente vai haver a união das duas, né? Lá na frente, né? Alguns bilhões de anos na frente aí. Aí nós estamos livres. Nós estamos livres, né? Pelo menos disso aí nós estamos livres. O interessante é que está tudo com altíssima velocidade. Se você fizer um cálculo resultante das nossas velocidades, a velocidade de rotação, de translação do planeta, a velocidade com que o sistema solar está viajando, nosso movimento no braço de Órion, a galáxia com toda essa energia que a galáxia está girando, nós estamos muito mais rápido que uma bala de fuzil. Na verdade, o grande enigma, um dos grandes enigmas do universo hoje, é exatamente isso, porque na lógica seria, quando teve o Big Bang, ter essa expansão e depois a velocidade diminuir. Sim, está aumentando. Mas a velocidade está aumentando. E como que se explica isso? A energia escura. A energia escura, exatamente. Que pode ser um tema de um outro programa, né, Sandro? Exatamente. A energia escura e a matéria escura. Se você pegar uma galáxia, um aglomerado de galáxia, foi o que fizeram. Pegaram um aglomerado de galáxia. Tá? Eles calculam mais ou menos pela quantidade de coisas observáveis a massa disso e tudo. Tá? Como eles fazem isso? Como que elas estão viajando? O modo com que elas viajam. Eles têm todo um aparato, né? Para fazer essa análise. Descobriram que, por exemplo, que a estrela que está no centro a galáxia que está no centro desse aglomerado tem uma velocidade. A que está à borda tem outra velocidade. Entendeu? Mas como? Tem alguma coisa errada no negócio, não está muito certo. Ou seja, para que os cálculos bate, eu tenho que ter uma quantidade de massa muito maior no sistema. Eu tenho que ter uma quantidade de massa muito maior no sistema. Maior do que já está identificado. Do que está identificado, o que eles identificaram. Mas onde está essa massa que eu não enxergo? Aí que entra a matéria escura. Entendeu? Obrigado mais uma vez para você que nos acompanhou aqui. Fique com a gente na próxima edição também. Obrigado, professor Francisco, PJ. Obrigado, Leonel, mais uma vez. Até mais. Prazer. Prazer, Obrigado. E esperamos você no próximo episódio de Astronomia Descomplicada.